Irmãos, meu nome é Bob Fequete, eu sou um membro da Igreja Espiritual do Messias e estou aqui mais uma vez para trazer um ensino bíblico para vocês. Esta vez, o ensino bíblico tem como tema a circuncisão na antiga e na nova aliança. Nós já vimos o que é circuncisão. Não sei se vocês já viram, quem está me assistindo agora. A circuncisão, mas agora nós vamos ver ela na antiga aliança e na nova aliança. Tá certo? Vamos ver agora. Vamos ver logo a circuncisão na antiga aliança. Em Gênesis 17:10 diz assim: esta é a minha aliança, que farei entre mim, vocês e tua futura descendência. Todo aquele do sexo masculino dentre vocês será circuncidado. Todo homem nascido entre o povo dele teria que ser circuncidado. Vocês farão a circuncisão na pele do prepúcio. Este será o sinal da aliança entre mim e vocês. Vou repetir, ó. Vocês farão a circuncisão na pele do prepúcio. Este será o sinal da aliança entre mim e vocês. Com a idade de 8 anos, todo menino dentre vocês será circuncidado por todas as vossas gerações, incluindo o servo nascido em casa e o comprado por dinheiro de algum estrangeiro, que não for da tua linhagem. De fato, o servo nascido em tua casa e o comprado por dinheiro serão circuncidados. Assim, a minha aliança estará nas suas carnes como aliança perpétua. Assim, a minha aliança estará nas suas carnes, presta atenção aqui, nas suas carnes, como aliança perpétua. Mas quem for incircunciso, que não tiver sido circuncidado na pele do prepúcio, será eliminado do seu povo, pois violou a minha aliança. Quem não era circuncidado tem que ser expulso do povo de Israel. Circuncisão é uma retirada completa do prepúcio da pele que protege a ponta da glande do pênis, geralmente por razões religiosas ou por higiene. Circuncisão masculina, cerimônia religiosa que, sendo tradicional em determinadas culturas ou povos, tem a finalidade de remover o prepúcio como sinal de inclusão. Está lá no dicionário. Está aqui, cortando aqui o prepúcio, tirando fora. Criancinha de 8 dias. Aqui, ó. Nessa época não existia anestesia, né, gente? Cirurgia da circuncisão, ó. Carne do prepúcio, o pênis, aqui a glande e a pele do prepúcio, que era retirada como um sinal que pertencia ao povo de Deus, aos judeus. Quem era circuncidado era só os judeus. Se valesse isso hoje para alguns lugares, todo homem teria que fazer isso. Será que eles fariam, gente? Vamos ver, né? Agora vamos ver a circuncisão na nova aliança. A circuncisão na nova aliança.
Qual é a nova aliança? O sangue derramado por Jesus para nos dar a vida eterna. Aqueles que creem nele, que creem, mas que crê de verdade, não é de mentira não, ele sabe quem crê e quem não crê. Atos dos Apóstolos 7:8 diz: então lhe deu a aliança da circuncisão, assim nasceu Isaac e Abraão circuncidou ao 8º dia. De Isaac gerou Jacó, e este gerou os 12 patriarcas. Porque, de fato, a circuncisão é proveitosa, se cumprires a lei. Mas se és transgressor da lei, a tua circuncisão tornou-se incircuncisão. Paulo está dizendo aqui que se o judeu é circuncidado, mas ele só vale essa circuncisão se cumprir a lei judaica, 613 leis que havia para os judeus cumprir. Mas se és transgressor da lei, se tu não obedece à lei judaica, a tua circuncisão tornou-se incircuncisão. Satanás está danado. Então, se os que são da incircuncisão cumprirem os preceitos da lei, não serão eles mesmos considerados circuncisos? Então, se os que são da incircuncisão, que não são circuncidados, cumprirem os preceitos da lei, não serão eles mesmos considerados circuncisos? Pode estar dizendo aqui que aquelas pessoas que não fossem circuncidadas, mas cumpriam a lei, eles mesmos eram considerados circuncisos. Porque circunciso era um sinal do povo de Deus para obedecer a Deus. E se cumprir a lei aquele que, por natureza, dá incircuncisão, ele julgará a ti, que és transgressor da lei, com a letra e a circuncisão. Se cumprir a lei, aquele que, por natureza, é da incircuncisão, ou seja, é gentil, não é judeu, ele julgará a ti, que és transgressor da lei, com a letra e a circuncisão. Porque judeu não é quem o é exteriormente, nem é circunciso quem o é apenas no exterior, na carne. Paulo está dizendo aqui que quem é só na carne, só no prepúcio, não quer dizer que é judeu, não. Judeu é o que obedece a Deus. Porque judeu não é quem o é exteriormente, nem é circunciso quem o é apenas no exterior. Se ele é apenas no exterior e não obedece à lei, ele não é judeu. Mas judeu é quem o é no interior, dentro de si, é quem é no interior. E circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito Santo. Não pela letra. Pela letra. Qual é a letra? A letra aqui é a lei judaica, que era na letra, era escrito, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Mas o Deus é quem o é no interior. E circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito Santo, não pela letra, pela lei judaica, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, que vantagem tem o judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muitas, em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus.
as palavras de Deus. Está escrito aqui, irmãos, não foi eu que escrevi não, viu? Está escrito, está na sua Bíblia, pode pegar ela ali e olhar. Romanos 3:2. Primeiro lugar, porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. O Velho Testamento foram escritas para os judeus, não foi para quem não é judeu, não. Então você não deve se basear-se no seu modo de viver pela antiga aliança, não. Você que não é judeu, você é para viver pela nova aliança. Aquele que crê no Messias, pois o Messias é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. Visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé os da circuncisão e também por meio da fé os da incircuncisão. Visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé, justificará por meio da fé. Da fé em quem? No Messias. Os da circuncisão e também, por meio da fé, os da incircuncisão. Então, Paulo está dizendo aqui que Deus, como Ele é um só, Ele vai justificar por meio da fé os da circuncisão, ou seja, os judeus, e também por meio da fé os que não são judeus, como nós. Então, nós seremos justificados pela fé. Em quem? No Filho de Deus, no Messias. Essa bem-aventurança é somente para os da circuncisão, ou também para os da incircuncisão. Pois dizemos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi atribuída como justiça. Deus considerou justo Abraão pela fé, não foi pela lei. Como lhe foi atribuído, então? Quando ele foi circuncidado ou quando era incircunciso? Não, quando foi circuncidado, mas quando ainda era incircunciso. Ele foi considerado justo por Deus antes de ser circuncidado, que ele foi circuncidado aos 100 anos. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda não era circuncidado. Então ele teve como selo da justiça da fé ainda quando era circuncidado. Teve o circuncidar para receber o sinal como selo da justiça da fé. Para que fosse pai de todos os que creem, estando esses na incircuncisão, a fim de que a justiça seja atribuída em favor deles. Ele é pai dos circuncisos, dos que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas da fé, que teve nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Afirma, pois, que o Messias se tornou-se servo da circuncisão por causa da fidelidade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Alguém foi chamado estando circuncidado? Não procure desfazer sua circuncisão. Alguém foi chamado na incircuncisão? Não se deixe circuncidar. Se você foi já chamado por Jesus
estando circuncidado, então não precisa desfazer. Mas, se você foi chamado incircunciso, também não precisa se circuncidar, porque é só pela fé. A circuncisão nada é, e também a incircuncisão, mas o que importa é a obediência dos mandamentos de Deus. Então não vale de nada ser circunciso se não obedecer a Deus. Não vale de nada. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão havia sido confiado ao apóstolo Paulo, assim como a Pedro, o evangelho da circuncisão. Paulo, o apóstolo Paulo, foi escolhido por Deus, pelo Messias, para levar o evangelho da graça dele para os que não eram judeus. E Pedro levou aos que eram judeus. Pois aquele que agiu por meio de Pedro para o apostolado da circuncisão também agiu por intermédio para o apostolado aos não-judeus. E quando reconheceram a graça que me havia sido dada, Tiago, Ceifas, que era Pedro, e João, considerados colunas, estenderam a mão direita da comunhão a mim e a Barnabé, para que fôssemos aos não-judeus e ele aos judeus. Porque no Messias, nem a circuncisão e nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que atua pelo amor. Porque no Messias, Filho ungido de Deus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale alguma coisa, mas o que vale é a fé que atua pelo amor. É isso que vale. Pois nem a circuncisão e nem a incircuncisão são coisa alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Se você diz que se converteu, que é convertido ao Messias, mas não se mudou seu modo de vida, não se tornou uma nova criatura, não é convertido ao Messias. Portanto, lembrando-se de que no passado, vocês, não judeus, por natureza, chamado incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, tomai cuidado com esses cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Aquele tempo lá é muito falso, né? Porque nós é que somos a circuncisão. Nós, os que servimos a Deus em espírito. E nos orgulhamos no Messias e não confiamos na carne, no homem. Paulo está dizendo que não confia no homem. Aqui, porque nós é que somos a circuncisão. Nós, quem? Os que servimos a Deus em espírito. Que servimos a Deus em espírito e nos orgulhamos no Messias. E não confiamos no homem. Se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu, escreveu Paulo. Paulo foi circuncidado no 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei foi fariseu. Quanto ao zelo por Deus, perseguia a igreja. Quanto à justiça que há na lei judaica, ele era irrepreensível em obedecer à lei. Mas, Paulo diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda pelo amor do Messias. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por o amor de Messias.
Sim, de fato, também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento do Messias, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como lixo. Eu as considero como lixo. Tudo aquilo que Paulo fazia, vivia, ele está dizendo que agora considera como lixo, para que possa ganhar o Messias. Tudo que ele vivia no mundo, ele deixou de lado. Ele passou a considerar como lixo. Tudo do mundo ele passou a considerar como lixo para ganhar o Messias. E ser achado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei judaica, mas sim a que procede da fé no Messias, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. A justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecer o Messias e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. Nele também vocês foram circuncidados com a circuncisão que não é feita por mãos humanas, o despojar da carne pecaminosa, isto é, a circuncisão do Messias. A verdadeira circuncisão cristã, está aqui, ó, é no coração. Não é na carne, no prepúcio, não é na carne. É no coração. No coração. A verdadeira circuncisão cristã. A salvação é somente pela fé em Jesus. Nenhum rito religioso é capaz de trazer a salvação. A verdadeira circuncisão não confia na carne, no homem. A verdadeira circuncisão não confia na carne. Não confia. Não confie no homem, não. Colossenses 3,11 diz, neste caso, não há mais grego nem judeu, nem circuncisão e nem incircunciso, bárbaro, cita, escravos ou homem livre, mas sim o Messias, que é tudo em todos. Ele está dizendo que agora não existe mais gregos, nem judeus, nem circunciso, nem bárbaro, que era um povo da época, cita também era um povo da época, escravo, que existia muitos, homens livres, que não era escravo, mas sim o Messias, que é tudo em todos. Nós somos todos em um. Portanto, agora permanece essas três. Quero encerrar com esse versículo aqui, Coríntios 13, que diz assim, portanto, é 13 e 14. Portanto, agora permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Fiquem com Deus, com a paz e a graça do Messias. E quem crê, diga amém.